Olá, sejam bem-vindos. Vamos para a nossa segunda aula sobre as ações do vento do nosso galpão. Então, nós já determinamos a pressão de obstrução. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Nós já determinamos a pressão de obstrução do nosso vento no nosso galpão, certo? Já determinamos quem são as pressões totais ou as pressões efetivas sobre a cobertura e sobre as paredes do nosso galpão, considerando tanto o vento a 0 graus como o vento a 90 graus. O que nós vamos apresentar aqui, então, hoje é o cálculo das forças concentradas em cada nó, né, em cada nó da treliça da nossa cobertura, tá? E para apresentar isso de uma maneira mais didática, vamos voltar lá para a nossa primeira figura, né? A figura do enunciado da nossa questão. Vejam só. Na nossa cobertura, né, nós temos as telhas, certo? Essas telhas, por sua vez, estão apoiadas em terças, e aí o catálogo do fabricante diz qual é a distância entre terças, de tal maneira que essas telhas não tenham deformações excessivas. E, por sua vez, essas terças, né, elas devem descarregar as suas reações de apoio diretamente nos nós do banzo superior aqui da nossa treliça, né, no banzo superior aqui da nossa treliça. Então, o que a gente vai fazer, então, é pegar a pressão do vento dentro de cada área de influência de cada nó do banzo superior da nossa treliça e concentrar nesses nós aqui, ó. Quem é a área de influência de um nó do banzo superior da nossa treliça? Basta vocês pegarem essa área aqui, ó, né? Essa área que é delimitada por essas quatro retas. Essa reta aqui, ó, é a que passa na mediana entre os dois pórticos, né? Entre os dois pórticos, entre as duas treliças. Essa outra reta que nós temos aqui, é a mediana, né? Que passa aqui na distância entre os nossos dois pórticos. Ou seja, a distância dessa reta para essa é de 4 metros, que é o nosso L, certo? Por sua vez, esse nó aqui, que é o que a gente está usando como apresentação, né? Ele tem dois vizinhos, né? Ele tem um vizinho, vamos trazer ele para cá, que fica mais fácil de ver. A gente está calculando a área de influência desse nó aqui nessa treliça. Então, ele possui esse vizinho e esse vizinho. Então, basta eu passar uma reta no plano da cobertura, dividindo aqui, né, passando na mediana entre dois nós consecutivos. Então, essa reta e essa reta, junto com essa reta e essa reta, definem uma área de influência do nosso nó, né? Uma área de influência para o nosso nó lá do banzo superior da nossa cobertura. Quem é essa distância aqui, ó? Quem é essa largura da nossa faixa de influência? É justamente essa distância aqui, que vai da metade, que seria metade da distância desse nó para esse nó, mais metade da distância desse nó para esse nó aqui. Se eu disser que a distância entre os nós no banzo superior é constante, né, em alguns casos isso acontece, então essa distância aqui, né, essa distância aqui seria a distância entre nós, certo? Então, a minha área de influência é a distância entre pórticos vezes a distância entre nós, tá? Obviamente que para que isso aconteça, o espaçamento entre terças no banzo superior da minha cobertura deve ser uniforme, tá? Deve ser uniforme. Em alguns casos isso não é verdade, e aí, portanto, essa largura aqui, ó, seria definida pela distância desse nó a esse nó,
e pela distância desse nó a esse nó, certo? Vamos então voltar para o nosso slide que é o objetivo da nossa aula de hoje. Primeiramente eu tenho que saber quem é a distância entre nós na minha cobertura, né? Entre nós na minha cobertura. Então, para que eu saiba aqui a distância entre nós na minha cobertura, no banzo superior, eu preciso saber quem é essa hipotenusa aqui, o comprimento do banzo superior da minha treliça, né, de uma das águas. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar Teorema de Pitágoras. Então, se eu observar esse triângulo aqui, ó, certo? Ele tem aqui uma inclinação θ, né? Que é a inclinação da nossa cobertura. Essa distância aqui, a gente sabe, né? Aliás, a gente sabe essa distância aqui, né? Daqui para cá. E a gente sabe essa distância daqui para cá. Então, esse cateto oposto aqui, ó, do nosso triângulo, esse cateto oposto vai ser essa distância, que é o meu H, menos o meu H0. Então, eu posso determinar a hipotenusa do meu triângulo retângulo utilizando o Teorema de Pitágoras. Então, vejam só. O comprimento do banzo superior, né? O comprimento do meu banzo superior vai ser H menos H0, que é o cateto oposto, elevado ao quadrado, né? Elevado ao quadrado, mais L1 sobre 2. Quem é L1 sobre 2? L1 é a face frontal do nosso galpão, né? Então, L1 sobre 2 seria a distância, seria o comprimento desse cateto aqui do nosso triângulo, né? Então, o comprimento do banzo da nossa água, né, vai ser de aproximadamente 9,04, né, 9,04 metros. Portanto, como a distância entre terças, né, a distância entre terças na minha cobertura é uniforme, né, o espaçamento é sempre o mesmo, pelo menos pelo que tá ilustrado aqui, né, esse espaçamento entre terças é sempre constante. Então, se eu pegar esse comprimento e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou ter uma distância entre nós de aproximadamente 1,51 m, né? 1,51 m. Portanto, a área de influência na cobertura de cada nó desse aqui da minha treliça vai ser a distância entre pórticos vezes 1,51 m, ou seja, 4 metros vezes 1,51 metros. Isso vai dar aproximadamente 6,02 metros quadrados. Acontece que esse nó aqui da minha treliça e esse nó aqui, esse nó da treliça que está próximo à calha, e esse nó da treliça que está próximo à cumieira, certo? Eles possuem metade da área de influência, tendo em vista que eles não possuem um nó vizinho, né, na inclinação aqui da minha água. Eles não possuem um nó vizinho. Então, a área de influência deles é metade da dos outros, né? Então, esses nós internos possuem uma área de influência, enquanto que esses outros aqui possuem metade da área de influência. Então, para esse nó e esse nó aqui, a minha área de influência vai ser metade, vai ser 3 metros quadrados aproximadamente. Portanto, a força no nó da minha treliça vai ser o CPE menos o CPI, que a gente já determinou anteriormente, né? Vezes a área de influência de cada nó, vezes a pressão de obstrução. Eu vou adiantar aqui e vou apresentar o cálculo dessa parcela, que é a área do nó, né, a área de influência dos nós, vezes a pressão de obstrução. Isso vai gerar uma carga concentrada, só que ela não está ponderada aqui pelos coeficientes de pressão ainda.
Então, esse carinha aqui vai me dar 2,35 kN. Nas regiões, nos nós em que a gente tem metade da área de influência, a força concentrada vai ser de 1,174 kN. Vamos agora ponderar esses valores, tendo em vista os coeficientes de pressão totais que a gente viu. Para facilitar aqui e agilizar a resolução do nosso exercício, eu vou apresentar somente as forças no plano da cobertura da nossa treliça para o vento a 0 graus, segundo aquelas duas hipóteses, né? Segundo as duas hipóteses. Uma das hipóteses que a gente tinha o máximo de sobrepressão e a hipótese que a gente tinha o máximo de sucção, tá? Então, na minha primeira hipótese, os coeficientes de pressão totais na minha cobertura eram de mais 0,06, como vocês podem ver na aula anterior. Esse valor aqui, né, mais 0,06, são os coeficientes de pressão totais que eu tenho na minha cobertura na primeira hipótese do vento a 0 graus. Ou seja, esse carinha aqui é o meu CPE menos o meu CPI. CPE menos o CPI. Então, se eu multiplicar o CPE menos o CPI, ou seja, o coeficiente de pressão resultante total, né, vezes a força concentrada que eu já determinei anteriormente, eu vou obter esses valores aqui, 0,14 kN. Para os nós em que a área de influência é metade, tá? Basta eu multiplicar o CPE menos o CPI por metade da força, que eu tinha feito aqui, ó, né? Metade nos nós que tem metade da área de influência. Então, vai dar 0,07 kN. Então, como era uma hipótese de sobrepressão, eu indiquei aqui, ó, o sentido das forças concentradas em cada um dos nós do banzo superior da minha treliça, tá? Lembrando que é de sobrepressão, ou seja, eram valores positivos, como estavam indicados nos sinais das pressões totais. Nesse nó e nesse nó aqui e nesse nó, na verdade isso aqui é um nó só, né? Isso aqui é um nó só. É porque nós temos uma terça do lado esquerdo e uma terça do lado direito da nossa cumieira. Então, por causa disso, nós temos duas resultantes chegando nesse mesmo nó aqui. Então, nesses nós aqui, ó, nós temos metade da área de influência. Então, por causa disso, essa força aqui, ela vem para cá e vem para cá, tá? No caso da cumieira, como nós temos duas terças, nós vamos ter essa representação aqui, ó. Essa representação. Nós vamos ter essa força inclinada proveniente dessa água, essa força inclinada proveniente dessa água, tá? O ângulo de inclinação dessas forças em relação à vertical, né? Em relação à vertical, é o próprio ângulo de inclinação da minha cobertura pela geometria, né? Então, se eu quero achar a força resultante, basta eu pegar essa força vezes o cosseno de θ, né? Ou seja, eu vou decompor ela na vertical e somar com a componente vertical dessa outra força. Como o ângulo θ, né, que é o ângulo de inclinação da minha cobertura, é muito pequeno, ou seja, o cosseno dele é muito próximo, né? Muito próximo de 1. Então, a componente vertical desse carinha vai dar 0,07. A componente vertical desse carinha também vai dar 0,7, tá? 0,07. Somando as duas, nós vamos ter a componente vertical resultante de 0,14 kN. Então, ao invés de apresentar essas duas forças inclinadas nesse nó da minha cumieira, eu poderia apresentar uma única força vertical de 0,14 kN. 0,14 kN. Fica a gosto do freguês a forma de apresentação. Obviamente que quando a gente vai fazer um modelo estrutural em algum software, né? Obviamente a gente tem que decompor todas essas forças, tanto na vertical como na horizontal. Lembrando que todas essas forças elas são perpendiculares ao plano da cobertura, tá? Por definição,
elas são perpendiculares ao plano da cobertura, tendo em vista que elas são provenientes da pressão do vento que age perpendicularmente à superfície do telhado, certo? Então, essas aqui são as forças concentradas que nós temos no banzo superior da minha cobertura para a primeira hipótese que a gente viu lá no vento a 0 graus, tá? No vento a 0 graus, certo? Vamos para a segunda hipótese que a gente viu também para o vento a 0 graus, certo? Só que a gente vai apresentar novamente somente as forças no plano do banzo superior da nossa cobertura. Nós não estamos ainda tratando das forças que agem nos pilares, tendo em vista as pressões nas paredes, né? As pressões que agem nas paredes do nosso galpão. Estamos tratando ainda somente das forças dos nós de treliça. Então, vamos lá. Na hipótese que a gente viu, na segunda hipótese, né? O meu coeficiente de pressão total na cobertura é de menos 1,6. Se eu multiplicar isso pela área de influência dos nós vezes a pressão de obstrução, que a gente já determinou que vale 2,347 kN, né? Então, se eu multiplicar o coeficiente de pressão total, que é de sucção, vezes a área de influência vezes a pressão de obstrução, eu vou obter uma força de menos 3,76 kN. Um sinal negativo significa que é de sucção. Para os nós que têm metade da área de influência, né, nós vamos ter metade da força, então vai ser menos 1,88 kN. Então, para todos esses nós aqui da minha cobertura do banzo superior, eu vou ter uma força de 3,76 kN perpendicular à superfície da cobertura, né? E nesse caso de sucção, ou seja, saindo do plano do meu telhado. Nos nós que estão próximos às calhas e próximos a cumieiro, como a área de influência é metade, né? Como a área de influência é metade, nós vamos ter somente metade da força. Novamente, nessa região aqui, nós podemos fazer uma decomposição para achar a força resultante, tá? Então, se eu pegar 1,88 vezes cosseno de θ, lembrando que θ é igual a 2,86 graus, que é o ângulo de inclinação da minha cobertura. Então, 1,88 vezes cosseno de θ, mais 1,88 vezes cosseno de θ, eu vou achar uma resultante de 3,76. O que foi que aconteceu com as componentes horizontais? Elas se anulam, né? Porque elas estão em sentidos opostos, tá? Então, eu poderia representar isso aqui na minha cumieira, uma força vertical para cima, né? Uma força vertical para cima de 3,76 kN, tá? Essa força de 3,76 kN seria a resultante dessas duas forças nessas duas terças que a gente teria ao lado aqui da nossa cumieira, tá? Lembrando que, ó, na nossa cumieira eu tenho uma terça do lado esquerdo e uma terça do lado direito. Então, em cada uma delas eu tenho uma força concentrada, que a princípio a gente admite que está, pela proximidade com o nó da cumieira, a gente admite que ela está concentrada nesse nó, tá? Obviamente que existe aqui uma pequena excentricidade, mas a gente não leva ela em consideração no nosso cálculo simplificado aqui, certo? Na próxima aula eu vou tratar das forças do vento nas paredes, né? Ou seja, nos pilares dos nossos pórticos, segundo a primeira e segunda hipótese também. Ou seja, nós vamos continuar com essas forças na cobertura, só que eu vou apresentar o restante das ações que agem no nosso pórtico dentro de cada hipótese dessa. Então, eu peço agora que vocês refaçam esses cálculos que eu apresentei para vocês, ou seja, calculem as forças nos nós da treliça para a terceira hipótese e para a quarta hipótese que a gente viu na aula passada. Vejam só, nós temos aqui a terceira hipótese do vento a 90 graus e a quarta hipótese do vento a 90 graus. Quero que vocês calculem as forças nos nós da treliça, considerando essas duas hipóteses. Lembrando que no vento a 0 graus,
no vento a 0 graus, há uma simetria, né? Há uma simetria das ações do vento em relação ao eixo que passa, o eixo vertical que passa na cumieira. No vento a 90 graus não existe essa simetria. Então, as forças que vão estar aplicadas na água do lado esquerdo são diferentes das forças que vão estar atuantes, né? Na água direita do nosso galpão, tá bom? Peço que vocês acompanhem a bibliografia básica, refaçam o exercício, né? Refaçam a terceira e quarta hipótese, e abraço, fiquem com Deus. Vamos ficando por aqui.